Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Antes de apresentar a Gabi, que está aqui do meu lado, eu vou falar que nós estamos gravando esse vídeo na IMA, que é a Escola de Negócios e Marketing aqui em Ribeirão Preto. É um grande parceiro nosso, tanto do canal quanto da Joint, que é a empresa que eu sou sócio e diretor. Aí eles nos deixaram gravar aqui, é um espaço muito interessante, tem inclusive um espaço de coworking aqui, eu acho bem legal, no sentido de ter realmente várias figuras, tem aquele aspecto de agência de publicidade que é bem interessante, né? E voltando aqui para a nossa convidada de hoje, o nome dela é Gabriela Querino, ela vai se apresentar, mas eu trouxe ela por um motivo muito especial. Esse vídeo, o tema principal vai permear em meio ao empreendedorismo nas relações internacionais, tendo em vista que muitos de vocês vieram me perguntar como é ter uma empresa, como faz para desenvolver algo nesse sentido, e não só nisso também. A especialidade da Gabi é em inovação, então eu trouxe ela para falar um pouquinho de inovação, mas não somente para empresas, para você também, quanto profissional, quanto o seu próprio projeto, mesmo que você for funcionário, colaborador de uma empresa, como que você pode usar a inovação até mesmo para planejar a sua carreira, para dar o melhor de si e colher os frutos desse projeto que você vem construindo na sua carreira em relações internacionais. Gabi, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela, como o Nilo já apresentou. Eu trabalho muito com inovação, sempre trabalhei na área de empreendedorismo, projetos e pequenas empresas. E hoje eu faço parte do programa ALI, Programa Agentes Locais de Inovação, que é uma parceria do Sebrae com o CNPq, que visa levar a inovação para as pequenas empresas, aquela inovação que vai agregar valor para o cliente. Só um comentário, a Joint está participando do Ali. Gabi, você trabalha com inovação, trabalha com pequenas empresas, no desenvolvimento, para que essas empresas consigam se estruturar, consigam tirar bom proveito dos negócios, mediante um ambiente até caótico, né? Assim por dizer, que são os negócios hoje em dia. Mas o que você fez na sua carreira, nos seus estudos, para você chegar até onde você chegou? Na realidade, né, a gente tem que pensar assim, como empresa e como pessoa. Então, hoje em dia, o mundo está muito competitivo, então a gente tem que ficar de olho para não ficar para trás mesmo, né? Então, sempre inovar. E assim acontece na carreira, você não pode ser apenas mais um, né? Então, você tem que tentar ser o melhor, né? E buscar sempre se destacar e sempre fazer diferente. Então, assim, eu me considero bem empreendedora, né? E, na verdade, é um grande mito com relação ao empreendedorismo, que ou a pessoa nasce empreendedora ou ela não é, nunca vai ser. Ou senão também a pessoa empreendedora é só aquela que tem um negócio, e não é. Você pode ser empreendedor no seu trabalho, até na sua casa, então em diversos locais, né? Não só como um empresário mesmo. Até porque o empresário ele pode não ser um empreendedor. Então eu percebi, né, durante esses anos de estudo e de vivência mesmo, que a inovação ela está muito ligada ao empreendedorismo. E as pessoas que são consideradas, que trabalham, que têm as características do comportamento empreendedor, inclusive no Sebrae eles oferecem um treinamento com uma metodologia da ONU, o Empretec, que muda a vida do empresário. Então ele realmente se torna um empreendedor, né? Então tem as habilidades que ele vai desenvolver. Sim. Não é achar, eu nunca vou ser e não preciso... É igual uma academia, então você tem um objetivo, você vai treinar para chegar naquele objetivo. Sim. E é o que acontece também, né, na carreira, nas empresas. Interessante você ter comentado essa questão de habilidades desenvolvidas, né? Porque é uma tecla que eu bato muito para quem lê os meus artigos, até no Vagas RI, no LinkedIn, eu falo bastante que a faculdade em si, isso no caso para as pessoas que buscam a faculdade, mas até mesmo no empreendedorismo, através de cursos e a formação em si. Mas ela vai te dar uma bagagem inicial e aquilo que você faz além, aquilo que você busca para se desenvolver de acordo com habilidades técnicas e comportamentais que você precisa, que vão fazer a diferença, né? Então eu dou bastante o exemplo de editar vídeos. Eu não aprendi a editar vídeo na faculdade, mas eu tive que aprender, principalmente pelo meu objetivo do canal.
Então, é aquilo que você faz de diferencial também que vai te trazer um resultado diferente da grande maioria, porque a formação em si todo mundo tem, né? Sim. E no que se refere à inovação e empreendedorismo também, há um grande achismo mesmo das pessoas falarem, isso só está ligado à empresa e a negócios, administração. Então não é, qualquer área. Então um médico ele tem que inovar, ele tem que ser empreendedor, senão ele vai ficar para trás. Eu já até contei um pouco da minha história para você, né? Mas quando eu estava na faculdade, eu desenvolvi um projeto também em parceria com o Sebrae, que a gente pensou em levar essa cultura empreendedora e a cultura de inovação, tanto para as pequenas empresas quanto para os alunos mesmo da faculdade, né? Porque a área de pedagogia, de biomedicina, engenharia, eles não escutam falar de negócio, não escutam falar de inovação, de nada. Então, quando a gente começou com esse projeto, né, eu com algumas colegas na época, a gente fazia várias palestras para explicar realmente o que é o empreendedorismo, que você pode ser um empreendedor, né, que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, pensar o que eu posso fazer no meu trabalho hoje para melhorar. Então, qual que é o meu objetivo? Eu foco muito nisso também, da questão de objetivo. Eu tenho um objetivo e eu coloco ele ali. O que eu tenho que fazer para conseguir alcançá-lo, né? Porque as pessoas, né, os jovens entram muito novos na faculdade. Então, eu acho assim que o ideal seria o professor chegar no primeiro dia de aula e perguntar: o que você está fazendo aqui? O que te motivou a vir para esse curso, para essa faculdade? Porque é assim que ele vai trabalhar para alcançar aquele objetivo. Então, eu comecei a fazer uma faculdade de medicina para ser um cirurgião. Tá, então vamos trabalhar para isso. Nesse sentido de o aluno saber o que ele espera da universidade, daquele curso, isso é uma coisa que acontece muito com os internacionalistas. Que eu costumo dizer que nem a gente sabe o que a gente faz. Inclusive, esse é um dos objetivos do canal aqui. Mas do profissional em si e também dos alunos saberem o que eles fazem. Porque hoje, igual você comentou, por mais que dentro da medicina, dentro da engenharia, já se tenha um panorama um pouco mais definido, é importante também que o aluno tenha uma visão do que ele espera fazer no futuro. A gente não tem isso, porque por ser muito amplo também dentro das RI, muitas pessoas acabam entrando porque tem um nome bonito, um nome impactante e não sabem de verdade o que elas podem causar de impacto no mundo, né? Então, na verdade, eu enxergo isso como um ciclo, né? Então, existe uma falha muito grande da faculdade, uma falha muito grande do professor que está ali só para fazer o dele e tchau. Então, falta empreendedorismo nesse professor, falta empreendedorismo e atitude no aluno, que ele acha que ele está só ali lendo, estudando e que vai sair com uma boa formação. Sim. E não é por aí, né? Você tem que aproveitar o ecossistema mesmo. Interessante você comentar isso do aluno, até, porque tem muitos alunos que estão na faculdade porque o pai quer que tenha um diploma também. Sim. A gente não tem como não dizer que não, né? Não tem como negar isso porque é verdade. Tem muita gente que escolhe um curso ali, até mesmo para perpetuar algo que a família escolheu. E não vai dar certo. Não vai dar certo porque não é o que a pessoa quer. E então, assim, até disse isso na minha última palestra para os alunos de Relações Internacionais, é que não tem nada de errado você decidir que não é aquilo que você quer para a sua vida, né? Obviamente, internacionalista, a gente bate no peito, fala assim, vamos todo mundo junto, dando a mão e tal, mas se não for aquilo, não for para você, por que não, né? Então... na verdade, assim, o que eu vejo e o que eu vi muito é que falta essa proximidade, a proximidade também das universidades, das empresas, da área. Hoje tem uma distância muito grande. Tem uma distância muito grande, então a teoria tá ali e a prática tá ali totalmente diferente, né? Eu tava até conversando, né, com uma turma esses dias e a gente costuma dizer muito que a teoria é muito diferente da prática, né? Mas eu acho que realmente é um ciclo e é por causa da falta mesmo dessa aproximação.
que foi o que eu comecei a fazer durante a minha graduação, tentar aproximar, né? Isso, na verdade, eu estou falando, mas já melhorou muito, mas ainda pode ser muito melhor para formar profissionais melhores e o Brasil melhorar. Isso eu acho que é importante todo mundo ter em mente, que aquilo que está fazendo tem que ter um impacto, né, tanto local quanto global. E no sentido de você entender a sua profissão, entender aquilo que você busca como ser humano também, faz muito sentido. Para a gente ter realmente um planejamento, né? Você até comentou antes da gente começar a gravar sobre um plano de ação para a carreira, né? Nesse sentido, mas para a gente saber inclusive o impacto que a gente vai causar no mundo. De falar assim, por que você está fazendo em relações internacionais? Porque eu quero ficar podre de rico. É óbvio, todo mundo quer. A não ser, obviamente, tem pessoas que desejam ser monges, por exemplo. A gente estava até brincando sobre isso. Mas, sabe, em todas as hipóteses, as pessoas desejam ganhar dinheiro, desejam ser reconhecidos financeiramente pela profissão. Mas o que você vai fazer em relação a esse comentário que você falou sobre fazer o Brasil melhorar, por exemplo? De que maneira o seu trabalho está impactando na melhoria do seu país, indo até mais longe? De que maneira o seu trabalho está impactando no local que você vive, no seu entorno? Que é aquilo que você tinha comentado comigo também. Fala um pouquinho pro pessoal. Que na realidade, né, as pessoas, não estou generalizando, né, mas é cultural, né, cultural nosso do Brasil. Então a gente precisa começar a pensar não só na gente, mas em toda a comunidade, né, e fazer um trabalho que você realmente ame. Porque não vai ser, é claro que dinheiro todo mundo precisa viver, mas ele vai vir como consequência. E se você ama aquilo, hoje eu falo, eu amo o que eu faço e eu vejo e é muito gratificante, porque eu vejo que eu estou contribuindo, igual você falou, com várias empresas, com várias famílias, com a cidade e até futuramente aí o mundo, né? Sim. Então, só voltando lá, igual eu estava falando das palestras que eu fazia de empreendedorismo, esses dias eu fiquei muito feliz de ir numa pizzaria, né, nova. Todo mundo fica feliz de ir numa pizzaria, né? Não, mas eu fiquei feliz. Não, tô brincando. Eu fiquei feliz porque ela lembrou de mim e ela falou que aquela palestra tocou ela de alguma forma e ela abriu a pizzaria por causa disso, né? Porque também a gente tem que analisar se o que eu faço profissionalmente está alinhado com o meu propósito de vida. Sim. Porque senão uma hora ali não vai bater e vai dar errado. Sim. Então, assim, o que eu faço no meu trabalho, né? No projeto Ali hoje. Eu aplico uma metodologia de inovação para ajudar os pequenos empresários a competir, né? Porque senão falo inovação só nas grandes empresas, não. Os pequenos também podem inovar e podem se destacar. Então mostrar isso para eles, criar uma cultura de inovação mesmo e escutar o cliente, porque mais de 90% das inovações surgem de alguma dor que alguém identificou. Então é muito comum você ver, por exemplo, uma startup que criou um aplicativo para solucionar um problema de um diabético. Você pode perguntar, ele tem algum problema ou da família dele ou ele mesmo relacionado a isso. Sim. Então a gente foca muito em resolver o problema do cliente, né? E isso ajuda não só a pensar em soluções inovadoras, né, para as pessoas, mas ajuda os pequenos negócios, consequentemente várias famílias, né, em volta que estão envolvidas com a empresa. Eu gosto muito de desenvolvimento local, regional, porque isso vai impactando o emprego que você está gerando. Se você ajuda uma empresa a crescer, é um emprego que você pode estar gerando futuramente, é uma família que você está ajudando, é a sua cidade sendo reconhecida, né? Empresas sendo mais competitivas. Empresas mais competitivas e... Não, é interessante, porque você acabou de descrever a paradiplomacia. Sabia disso? Sério? Não. Sem querer. Isso, assim, obviamente no âmbito internacional, mas é realmente aquele âmbito local, um conjunto de empresas, um arranjo produtivo local, as cidades, os estados,
buscarem os próprios interesses internacionais no sentido de se desenvolver. Isso é fantástico. Arranjo produtivo local, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada. O arranjo produtivo local, né? Então são aglomerados de empresas do mesmo segmento. Durante o meu mestrado eu pesquisei alguns arranjos produtivos locais, né? E essas empresas, elas se tornam mais competitivas, porque por mais que são concorrentes, elas não têm essa visão e elas se ajudam. Então elas podem conseguir benefícios, né, do governo por causa daquele impacto que ela está gerando na cidade ou até mundialmente. Eu gosto muito do APL de Juruáia, de lingerie, porque elas se tornaram, porque são mulheres, né, muito empreendedoras, que começaram a se juntar junto com o Sebrae, com associações, então ter esse espírito e essa mentalidade de cooperativismo mesmo. Então aí faz um grupo para comprar com os fornecedores Sim. mais barato e não ter aquele pensamento, ele é meu concorrente. Não, tem mercado para todo mundo. Com certeza. Se você faz seu trabalho bem feito, você vai conseguir seu espaço e o seu colega, o seu concorrente também. Legal nesse sentido, até puxando de novo para a paradiplomacia, tem uma rede internacional que se chama Mercocidades, né, que é em espanhol, para incentivo da cooperação Sul-Sul. Então, assim, basicamente a mesma coisa que, vamos supor que você tem uma empresa e eu, como empresário, que estou nascendo agora, chego para você, Gabi, na questão X ali, eu estou tendo dificuldade, o que você fez para dar certo? Nilo, eu fiz isso e aquilo. Nossa, legal, beleza, eu não tinha pensado nisso. Mas não só nesse sentido, para que as cidades em si, para que aqueles locais consigam convergir, desenvolver projetos, desenvolver ideias e todo mundo crescer, que é o espírito da cooperação, né? E eu fico muito feliz. Hoje mesmo aconteceu isso comigo, né? Eu estava perguntando com uma empresária que eu atendi, perguntando algumas dificuldades que ela teve com determinado assunto, né? E eu até brinquei com ela. Mas a empresa que eu vou ajudar agora não é sua concorrente. Aí ela virou pra mim e falou assim, Gabi, você sabe que eu não tenho problema com isso. Se eu errei, eu quero compartilhar para que o outro não erre e a gente também possa conseguir alcançar resultados melhores, mais rápidos, né? Sim. Então isso ajuda, essa mentalidade ajuda muito até no desenvolvimento do nosso país. Sim, porque se todo mundo quiser guardar o conhecimento só para ele, o outro vai ter um trabalho enorme para chegar naquele resultado que você chegou. Não, e só um comentário rapidinho antes de você continuar, nesse sentido aí de empresas concorrentes, né? Aproveitar que a gente está na IMA e tem uma palestra, tem diversos cursos aqui, que inclusive o Augusto, que é um dos proprietários aqui da IMA, dá, no sentido de branding. Ou seja, eu já até fiz o curso, já assisti em algumas oportunidades ele falando de que a gente não precisa ter concorrente, desde que a gente se entenda quanto negócio, quanto a empresa em si, e desenvolvê-la de uma maneira tão peculiar que só exista você no mercado, de você atingir realmente um nicho de clientes que nenhuma outra atinge. E isso é interessante, porque muitas vezes as empresas, né, acabam se intimidando com a concorrência, com os gigantes. Falar, mas eu não tenho espaço porque tem empresa Y, empresa X, que já tem 100% do espaço. Não é bem assim, isso pode ser bem trabalhado e isso eu acho que é um pilar da inovação também. Que na realidade a concorrência, né, a gente tem que enxergar também que não é tão óbvio assim. Então, por exemplo, um cinema, ele está concorrendo com um churrasco em família. Então a pessoa pode deixar de ir no cinema para fazer o churrasco. Então são coisas assim muito que não tem muito a ver. Academia concorrendo com um bar, né, com uma balada. Sim, mas é isso. Então a gente tem que tentar abrir a mente e pensar em tudo isso, né? Sim, e nesse sentido de desenvolvimento também, tem uma questão, principalmente no comércio exterior, que bate muito na tecla da mentalidade do empresário, no sentido de que hoje um produto importado ele tem uma carga tributária muito alta para chegar até as mãos do consumidor final. E isso acomoda demais o empresário local. Fala, então para que eu vou desenvolver o meu produto, né?
E não é assim, gente. Tem que ser o contrário, do empresário pensar, eu vou fazer um produto top, barato, vou entregar para minha população, vou também acessar o mercado internacional. Mas isso é falta de visão sistêmica e a longo prazo também, né? Do empresário. Do empresário. E porque também é mais fácil, tudo é mais fácil jogar uma desculpa do que fazer. Toma. Que aí é por isso que eu falo muito de empreendedorismo, de desenvolver essas habilidades. Ninguém nasce super empreendedor, todo mundo que a gente vê, esses grandes nomes do empreendedorismo, se você conversar com eles ou procurar saber a história deles, olha, eles apanharam muito para chegar onde estão. Sim. E assim, você vê que eles têm umas características muito peculiares em comum também. Sim. Apesar de ter cada um ali a sua linha de atuação, tem muita coisa aqui em comum, que é essa questão, a tendência para a inovação também. Geralmente as pessoas, é muito comum que pensem, nossa, mas se ninguém está fazendo, então eu também não vou fazer. Sim, sem contar que tem gente que pensa, mas eu não vou criar isso, às vezes tem uma ideia, né? Eu não vou criar isso porque vão me copiar. Cara, se você criar alguma coisa e te copiarem, que ótimo, sensacional. Quer dizer que você é Sinal fera, que né? você fez alguma coisa muito boa. Tem uma frase Por isso que não pode parar, né? Sim. É constante. É sempre inovando, igual a Sempre palestra que eu inovando. assisti, que vocês promoveram. Você já faz um, já pensando no outro e por aí vai. Sim, tem uma frase, né, de uma série que eu gosto muito, que é Suits. O Harvey Specter, que é o personagem principal, ele fala: qualquer um pode fazer meu trabalho, mas ninguém pode ser eu. Então é pensar dessa maneira, gente, que você é você, independente de copiarem ou não. E qualquer profissão mesmo, Sim. né? Esses dias eu vi um print de uma conversa do Uber, né? Então o passageiro pedia e ele mandava um textinho dando boas-vindas, falando que a temperatura era tal, se ele quisesse mudar, se sentisse frio ou calor, era para falar. Então foi uma inovação assim, que parece uma coisa besta, mas que está muito ligada à experiência do cliente, então tem todo o sentimento. E quando a gente lida também com a mente humana, a gente tem Muito complexo. É muito complexo, né? Então coisas que parecem banais fazem toda a diferença. Sim. Que foi esse caso. Então ele poderia simplesmente falar: eu não tem como inovar, eu tô com o meu carro aqui, é só eu buscar e levar o passageiro. Sim. Mas não, eu posso oferecer um mimo, eu posso estabelecer até processo no atendimento, né? Então um bom dia, uma boa tarde, talvez faz toda a diferença. Sim. Então são coisas básicas que às vezes um empresário ele não vê, ele fica totalmente míope. Sim. E é o que a gente tenta mostrar também. Mostrar que tem lacunas além daquilo que é o básico a ser oferecido, né? É até interessante, eu vi uma palestra, não lembro de quem, que fala em entrevista de emprego, às vezes fala, eu sou pontual, eu sou organizado, não sei o que. Fala, mas isso não é requisito, isso daí é o mínimo que você pode oferecer. Isso é o mínimo, o que você faz de diferente, né? Fala o seu maior defeito. Eu sou perfeccionista. O meu maior defeito é que eu sou organizado demais. Não, gente, que clichê. Então, não, e nesse sentido, eu acho que você fez um comentário, em qualquer profissão, independente da base, as RI tem muito para ser explorado nessa questão de inovação. Porque, pensa que o mercado não sabe da nossa importância. Aliás, sabe, mas sabe pouco. E então, olha o tanto que a gente tem que mostrar. Porque elas precisam. Eu costumo dizer que em menos de 10 anos, as empresas que não estiverem inseridas no cenário internacional vão estar fora do mercado. E não só isso, gente. O mundo tá... Não só isso, você pega até mesmo o departamento de relações internacionais de cidades brasileiras, eles não representam nem 1% da quantidade de pessoas e ações que tem num departamento de Shanghai, por exemplo, na China. Então, assim... uma empresa aqui está concorrendo com uma empresa da China, né? Eles estão concorrendo. Tá todo mundo concorrendo. Tá de olho. E o que impede de, eventualmente, eu não estou criticando, obviamente,
Se vier uma empresa chinesa, a gente tem que abrir as portas, porque hoje o mundo é assim, global sourcing está aí para isso. Mas nada impede, às vezes, aquele empresário, aquela pessoa que está acomodada, ela vai ser atropelada mesmo e vai ficar para trás. É que também tem vários mitos da inovação, né? Então, às vezes o empresário pensa, inovação é só para grande empresa, ou inovação é algo que não tem no mercado. A inovação a gente considera como algo que ele vai fazer diferente para ele, para a empresa dele, para agregar valor para o cliente dele. Então, não é que tem que ser algo muito mirabolante. Inventar um iPhone, né? Ou tem gente que fala assim, eu não sou criativa, então eu não posso inovar. Não é assim. Ou se não, acha que inovação está só atrelado com a tecnologia, que hoje em dia está muito alta, né? Sim. Então você pode inovar em diversos aspectos, em canais de comunicação, em modelos de receita, em marketing, inovar naquele modelo de negócio mesmo. Então, como que tem empresa que fecha, mas não analisa se mudar uma coisinha ali, ela vai... Por exemplo, eu estou vendendo um produto, ninguém quer comprar, mas e se eu começar a alugar aquele produto? Sim. Pode ser que dá muito certo. Então, analisar tudo isso, oferecer, inovar em produtos, serviços. É interessante isso, né? Na palestra que a gente assistiu, que vocês promoveram lá do Ali, teve uma empresária que comentou que ela tinha um espaço lá que fazia XYZ para as clientes, mas aí, depois do estudo direcionado de vocês, ela viu que o cliente dela queria praticidade, queria comprar rápido e ir embora. E até mesmo comprar pela internet, né? Ele já conhece, etc. E ela estava jogando dinheiro no lixo. Tempo também, Esforço. E além dela ter percebido isso, ela viu uma possibilidade de alugar o espaço dela, que ela tem em cima, né? Que ela comentou lá, para outras pessoas, né? Então, profissionais liberais, da área da beleza, e assim conseguir dinheiro para o negócio. Dinheiro e movimentação da loja também. Porque às vezes o cliente daquele cliente tá entrando lá, ele vê uma coisa diferente e vai, nossa, olha que legal, né? Isso acontece direto comigo, em questão de suplementos, estratégia de marketing, né? Pensando até no supermercado. Por que eles colocam a fralda e a cerveja uma do lado da outra? Porque o pai vai lá comprar a fralda e já pega a cerveja. Por que tem todas aquelas balinhas? Da compra de impulso, né? Chocolate. Que ali, quem não compra, gente? Eu não compro. Você tá de dieta, né? Eu tô de dieta. E por que é tão baixo? Para ficar na altura da criança. Então, assim, tudo tem um estudo. E a inovação. Tem uma explicação. A inovação. Eu tinha muito, antes até de conhecer o projeto, tudo, eu tinha a visão de que inovação era inventar um iPhone. Nossa, vamos fazer um negócio que ninguém nunca fez. E não é bem assim, né? Eu até costumo dizer que... Então, por isso que você, assim, tava fugindo um pouco de mim... Não estava tão afim de participar? Não, eu estava num tempo complicado até de formatação da empresa mesmo. Mas um pouco sim. Na verdade, sabe, dá um pouco de medo, né? A gente fala, nossa, eu vou ter que investir, eu vou ter que comprar um robô para fazer o atendimento telefônico. Não é bem assim, né? Por isso que eu falo muito de mostrar os benefícios que a pessoa vai conseguir com determinada ação, com determinada atitude, né? Eu falo muito porque eu tenho uma filha e tudo que eu vou ensinar para ela eu mostro. Eu não falo, você não pode ficar jogando o tempo inteiro. Não, filha, se você jogar, pode acontecer isso com você no futuro. Então, mostrar os problemas. Então, o que pode... acarretar, né? O que pode acarretar para a vida dela. Então, ela tem que já ter essa maturidade. Nossa, sim. Que horror. Então, ela já tem que ter essa maturidade da ação que ela tem agora, né? Da atitude que ela toma. Tem uma consequência. Pode ter uma... Então, tem uma consequência positiva ou negativa. Sim. E vai muito, assim, porque a gente pode ficar o dia inteiro falando, né? Mas tudo isso também vem da criação, do entendimento mesmo desse mecanismo. E interessante que a gente falou bastante na questão do empreendedorismo, nesse caso das empresas. Mas tem muita coisa valiosa para a gente falar no sentido da carreira também, né? Se todas essas dicas aqui, a gente trocar a palavra empresa por carreira, você tem coisa aqui, os ensinamentos até que a Gabi compartilhou com a gente,
que podem ser aplicados para você ser um profissional peculiar, para você ser um profissional que consegue desenvolver as suas funções de maneira que ninguém, nenhum outro profissional, até mesmo concorrente seu da mesma área, conseguiria. Então, assim, pensa, por exemplo, os engenheiros civis. Em tese, engenheiro civil faz as coisas relacionadas à construção civil. Mas então, por que alguns engenheiros civis são muito mais caros e inacessíveis aí para meros mortais como nós do que outros, né? Advogados a mesma coisa, médicos a mesma coisa. Então, qual que é o diferencial desse profissional, independente da profissão, independente de ter uma empresa ou não? O que faz uma pessoa buscar esse profissional? Eu imagino que é essa questão da inovação, que é de inovação aplicar... e entender o público, né? O que ele realmente quer. Então, quais as dores que eles vão sanar, quais são os ganhos, porque quando a gente fala de engenheiro, por exemplo, ele vai construir uma casa. A gente não está falando simplesmente de uma casa, é o sonho daquela pessoa, é a vida daquela pessoa. Sim. Então a gente tem que perceber tudo isso. No nosso caso, a gente está construindo um futuro internacional, onde diversas questões estão envolvidas. Então, é muito importante que você tenha em mente isso, que você faz parte disso, porque por mais que seja um fardo para a gente carregar, é um fardo muito gratificante de saber que o desenvolvimento local, o desenvolvimento do Brasil e até mesmo das relações internacionais cabe a nós. E também é muito importante que os outros profissionais como a Gabi, você é da administração, né? Como a Gabi, que é da administração, ela saiba que isso impacta ela também, da mesma maneira como a profissão dela impacta a gente. Porque olha o tanto de conhecimento que ela está passando aqui. Então, olha como que as coisas são convergentes nesse sentido. Tudo está conectado, tudo, né? Tudo conectado, tudo interligado. Então você tem que entender um pouco de cada coisa, né? Não ficar só Sim. naquele mundinho. Ter uma visão sistêmica mesmo, né? Igual, eu sou da área de administração, né? Mas eu já trabalhei com projetos. Eu fazia o gerenciamento de diversos projetos que não tinha nada a ver com administração. Então eu ia para a fazenda, eu conhecia projetos de engenheiros ambientais, projetos de biólogos, de engenheiros civis também, tudo, nada ali estava na minha zona de conforto, Sim. né? Mas por trás tinha o gerenciamento de projetos, entender os custos, entender a viabilidade daquilo, né, as datas e tudo mais, fazer aquele planejamento. Só que eu precisava conhecer cada projeto em si para poder fazer a gestão daquilo, né? Sim. Então, por isso que a gente não pode ficar muito Confortável, né? Apesar que é muito importante você ser especialista em alguma coisa, que é igual a palestra que a gente assistiu, né, Sim. do Bruno, que não dá para ser igual um pato, que faz tudo, que anda nada, mas não faz nada direito. Você tem que fazer de tudo um pouco. A ave de rapina, né, que ele comentou. Mas tem que ter um foco principal e ser muito bom naquilo. Então você tem que ser referência. Sim. Então eu tenho uma empresa e eu quero internacionalizar. Internacionalizar? O trava-língua, né? Então eu tenho uma empresa e eu quero contratar um serviço de internacionalização. Quem eu vou contratar? Então eu já tenho que pensar na sua empresa. A joint. E ser referência nisso. Que é o que a gente fala muito de salão de beleza, né? Salão de beleza tem um tanto, eles fazem todos os serviços. Mas não é muito mais interessante ter um salão que é especialista em loiras, o outro que é especialistas em morenas ou especialista em outros serviços para ser como referência. Então eu preciso fazer determinado serviço, eu vou só lá. Você já assistiu o filme do McDonald's, Fome de Poder? Já. O Ray Kroc, né, que quando ele cria lá, ele dá toda aquela dinâmica para o McDonald's lá, e aqueles franqueados que ele consegue estão vendendo até frango, não sei o que, ele chega pistola com os caras falando, né? Não, porque se a pessoa quer comprar frango, ela vai numa empresa de frango, aqui ela vai comprar o nosso produto. Mais tomar cuidado para não desviar o foco, né, e começar a fazer de tudo, mas não fazer nada. Sim. Então, pode ser que agora vai dar certo, né, mas com uma visão de longo prazo aí, você vai ser só mais um. Sim.
E é aquilo que o Bruno comentou na palestra também. Sempre que você troca de lado, você entra por último na fila. Sim, tem que começar tudo de novo. Que é um pouco do que aconteceu com as paleterias, né? Todo mundo virou paleteiro, cria paleteria, vender paleta e não sei o que, não sei o que. Aí chegou uma hora que tinha mais gente querendo vender paleta do que gente querendo comprar. Aí deu tudo errado. Bom, acho que a gente falou bastante, né, Gabi? E eu também acabei aprendendo muito, apesar de já ter convivência aí pelo Ali, até pela amizade, mas hoje foi sensacional para mim, até para clarear algumas coisas em relação ao empreendedorismo e carreira também, né? E eu estou aprendendo muito com você sobre essa área de relações internacionais. É bem interessante, né? E é engraçado, né? Essa questão de parece tudo, cada um está no seu mundinho e como a gente viu que as nossas visões elas se complementam, Sim. né? Então, o meu propósito, o que eu penso na minha área de administração, estava muito perto do que você pensa na sua área, né? Sim. E no fim acaba sendo o mesmo resultado. Eu estava conversando com uma amiga minha que é fisioterapeuta esses dias e eu comentei com ela que toda a área da sociedade precisa de um internacionalista. Tudo bem, foi uma frase impactante, eu estou exagerando um pouco. E toda precisa de uma administradora. Sim, também. Óbvio. Mas enfim, nesse sentido, aí ela falou, então tá, como que poderia? Aí lá na hora, brincando, eu falei para ela, eu vou te dar um exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um projeto de cooperação internacional, onde vai ter uma capacitação de fisioterapeutas locais de um país que sofreu com catástrofes naturais para tratar a população que está realmente ali ferida, que aconteceu algum tipo de situação de danos na saúde, e os fisioterapeutas brasileiros, ou então ribeirão-pretanos, no caso da paradiplomacia, que eu zelo bastante, vão fazer todo esse projeto tocar, fazer todo esse projeto ser desenvolvido no sentido de ajudar. Até mesmo isso, nesse caso, seria mais uma ajuda humanitária, mas tem diversos projetos onde pode ocorrer retorno financeiro também. Sim. E é isso que a gente quer que a população enxergue. Abrir a mente. Que a gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa usar a roda que a gente tem. E a gente tem, gente, é só desenvolver. Bom, a gente falou bastante, vamos ficando por aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato direto com a Gabi. Estou deixando aqui o Instagram e o e-mail dela também, para que vocês perguntem direto para ela, que vocês saibam mais sobre o Ali, se tiverem curiosidade. Se quiserem perguntar para mim, já sabem, fiquem à vontade. Sugerir temas, para falar o que vocês estão achando. Fiquem à vontade de verdade. Bom, eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau.